Vamos então conversar sobre aquilo que se tem passado em Alfândega da Fé. Desde que eu me conheço, porque nasci em 1918. Mas nesse tempo não me lembro nada. Começo-me a lembrar a partir de 20 e tal, 24 ou 25, 1924 ou 25 é que eu me lembro daquilo que se foi passando. Porque é de criancinha, não. E lembro perfeitamente o que era a Alfândega da Fé nesse tempo. As ruas, poucas eram calçadas. Havia algumas calçadas, mas havia muita rua que era só lamas. No inverno era terrível, a lama, para a gente andar não se podia. Mas a nossa vida em casa lá se fazia. Não havia almoço, não havia eletricidade, não havia gás, não havia várias coisas que hoje nos dão uma vida muito mais vulgar e enfim, mais confortável. Mas, enfim, vivia-se. Nós, aqui principalmente, era a agricultura. Tinha uma família, tinha propriedades, tinha azeite, tinha amêndoa, tinha vinho, tinha essas coisas. A cereal, nessa altura usava muito o cereal, que era o que dava vida às pessoas para poderem comer, era o centeio e o trigo. As classes mais baixas, mais pobrecitas, usavam mais o centeio. Muitas não tinham terra para poder semear. Os proprietários cediam terras. Alugavam, um ano ou dois, davam uma porcentagem depois de cereal, conforme a colheita que tinham, e outras vezes não davam nada. As pessoas tinham que se contentar em ajudar aqueles que precisavam. E nem a alfândega, as pessoas eram de facto, lembro-me muito bem, que eram muito dadas. As pessoas que viam que havia necessidade, distribuíam aquilo que tinham também pelos que necessitavam. Já mais um bocadinho mais velho, mais uns anitos, já me lembro de andar aqui nas feiras. Vinha aqui muita gente à feira e vinha muita gente que necessitava. Então, havia muitos pedintes. Vinham para as casas, batiam à porta, um bocadinho de azeite, um bocadinho de pão, e quase todas as clientes abriam a porta e dava. Havia de facto, uma mentalidade de querer ajudar, tendência para ajuda. E, enfim, assim se ia vivendo. Lembro-me também, nesse tempo, aqui em Alfândega da Fé, em 1920 e tal, automóveis no concelho havíamos 4 ou 5 se houvesse. E as estradas não eram como hoje, asfaltadas. Era uma macadame. A gente fazia uma viagemzinha, via só. Ao longe um automóvel passava, que era raríssimo. A gente cruzasse com carros, mas às vezes apareciam a tocar longe. No verão era uma poeirada, via-se aquele monte de terra no ar, aquela poeirada toda e tal. E agora, felizmente, tudo isso passou. Já temos tratados já asfaltadas, temos muita comodidade. Nós já vamos aqui a Lisboa em 4 horas, mais ou menos. Antigamente, ia-se de manhã e chegava-se à noite. Como é que ia? Nós aqui fizíamos o seguinte, lembro-me, tínhamos uma caminhonete, uns 30 mais ou menos, uma caminhonete que fazia a sua carreira daqui para Moncorvo. Tínhamos a caminhonete, às 9 da manhã, demos a Moncorvo para altura de meio-dia, 11 e tal, tomávamos um comboio de linha reduzida para o Pocinho. E aí então chegámos aqui a larga para o Porto e que partilhasse as comunicações para Lisboa para os outros lados. Mas nós chegámos ao Porto por volta das 6 da tarde. Saindo daqui às 9 da manhã, era às 6 da tarde que chegávamos. Para Lisboa, tínhamos um bocadinho de dinheiro mais para poder fazer a viagem de noite. Ora, se fôssemos uma juntada, apanhámos-o rápido, em Campanhá. Uma diferença muito pequena de horários que chegaram no meio do Douro, com o outro que vai para o Porto, para Lisboa. Era muito bom, uma diferença muito pequena. Tomava-se rápido, às 11h30, meia-noite, estávamos em Lisboa. Se não tínhamos assim disponibilidades para isso, então esperávamos para o comboio da noite. Íamos então, de noite, chegámos a Lisboa, por volta das 7h30, 8 horas da manhã, mais ou menos, o que era uma coisa, não sei, a gente ir à noite, horas de comboio. Tantas horas de comboio que a gente chegava lá em Castro. Hoje não está fácil, está tudo facilitado. Quando era menino, andou a estudar aonde? A primária, onde é que a fez? Eu fiz a primeira classe, a gestão primária aqui em Alfândega da Fé, primeiro, quarto ano. Depois fui para Bragança para o primeiro ano do liceu, onde eu já tinha, nessa altura, 2 irmãos que ainda lá estavam a estudar, um no quarto ano e outro no 7º. E tinha um outro que já tinha feito o liceu, já estava a formar-se em Lisboa. Primeiro em Coimbra e depois passou para Lisboa em Direito. E como é que ia para Bragança? Eu para Bragança. E daqui, normalmente, o meu pai é que nos levava a Bragança, porque eu vivia ainda nesse tempo da minha avó paterna,
vivia em Bragança. O meu avô paterno já não existia, mas já vivia em Bragança. Tinha uma filha, irmã do meu pai, e era ali que íamos para a casa dela para estudarmos no liceu. E ela, felizmente, podia ainda ajudar-nos a todos, porque gostava dos netos, ela é a maioria. E nós estamos ali muitíssimo bem. E o transporte? O transporte, era o meu pai que já tinha um automóvelzito e que nos levava daqui a Bragança. Lembra-se do caminho? O caminho era uma coisa tremenda. Íamos aqui pela estrada que vai para Mogador e para Macedo. Chega um cruzamento de Peredo, vira-se à direita, vai para Mogador. Vira para a esquerda, vai para a direita para Macedo. E era assim que nos levava. Macedo, apanhava a estrada, depois seguia para Bragança. Eram 3 horas, mais ou menos, de viagem daqui para Bragança. Hoje faz-se numa hora, pouco mais. Mas aqui era o tempo, mas enfim, chegava-se bem. Era agradável. Embora, nessa altura, como digo, as estradas eram lama, poeira. Não havia aquela facilidade que há hoje. Está tudo muito limpo, tudo vai muito bem. Nessa altura, não. Aquilo, então, no inverno, com frio, isso tudo, era tremenda a viagem. Nós, quando andávamos de educação primária, juntámos lá embaixo, no fundo da vila, que nós chamamos de fundo da vila, frente à Câmara Municipal. Porque lá, nessa altura, estava com terra, não era calçada, não era nada daquilo. Estava uma coisa muito... Ia à estrada, conforme há hoje ainda, era a estrada marcada, e aquela parte toda era inclinada até às ruas em cima. E nós, embaixo, era um bocadinho mais plano, então íamos para ali. Jogámos à barra, jogámos o peão, brincadeiras, saltávamos o eixo, etc. E passávamos a vida. Depois fazíamos grupos, então por vezes íamos às propriedades, que eles que tinham propriedades, levávamos os amigos, os colegas, íamos então ou às laranjas, ou às cerejas, ou aquilo que havia nas frutas que havia. Era uma, como é dizer, era uma paródia para todos. Brincadeira, comer, vivíamos felizes. Depois já quando os nossos 17, 18 anos e tal, então havia aqui nas férias, pedíamos já licença à Câmara Municipal, que nos cedia o Salão Nobre, e fazíamos então os bailes nessa altura. Era com grafenola, com um amplificadorzinho, e assim a gente dançava, levava sempre umas comidas para a época. Era chá, era vinhos, era doces, era... Depois de fazer uma ceiazinha, depois no intervalo das danças. Mas essa questão dos bailes, no meu tempo era a mesma coisa, quando eu estava. Sim, depois continua. Não havia luz elétrica? Como é? Nessa altura, na altura que eu já estou a falar, já havia luz elétrica. Primeiro não tínhamos luz elétrica. Nós ainda fizemos bailes no antigo hospital, que era da Misericórdia, estava sem construir, estava-se a arranjar, mas já coberto e com soalhos e tudo. Então fazíamos aí depois também os nossos bailaricos. E à luz de candéis, ou de Petramax, ou alguns eram gasolina também, que iluminavam, davam certa luz, é mais conforto. E a música? A música tinha que ser o disco, normalmente era o disco gramofone, a fonola, e depois mais tarde já se fazia, mais tarde já se podia fazer elétrico, já se fazia com giradisco e com como é que se chama? Amplificador. E assim fazíamos as festas e arranjámos as coisas. Havia também aí pessoas que tocavam violino, viola, e também por vezes ajudavam, também faziam-se orquestrazinha, 3 ou 4 elementos, e também ajudavam, muitas vezes ainda. Era mais despertava mais, porque era natural, era direto. Em vez de ser gravado, era direto. Havia também teatros. Teatro, também se fazia muito teatro. Fazia-se grupos, vamos fazer uma revista. Já se fazia revistas, aqui em Alfândega da Fé. Tivemos aí um senhor, que era conservador, era notário, que casou depois aqui também com uma senhora, também da nossa parede. E tinha muito jeito para cantar, e música, e histórias, historietas, e espetáculos para fazer essas festas todas. Quer fosse teatro, revista, quer fosse um drama, fosse qualquer coisa, ele sabia dar e como é que diz? Arranja maneiras de ensinar. Ele tinha jeito para estas coisas todas. Era o doutor Manuel Vicente Faria. E ajudou muito aqui na terra. Fez também... Mas antes disso, acho que já havia, pai. O que é, filho? Antes disso, que já tinham, vocês já faziam alguns teatros, tenho ideia de ouvir falar. Isso eu era pequenito.
Não é só porque isso já vai entrar no meu tempo. No tempo, eu era muito miúdo, 8 anos, 10 anos, numa outra casa que temos lá além, que era do meu sogro, no baixo, um baixozito, o dobro deste tamanho aqui, mais ou menos, já se lá fizeram um teatro, também para ajudar qualquer coisa, não sei dizer isso, em que era a professora primária daqui, e mais o marido, e depois mais outros que faziam, gostavam do teatro, a peça que estavam a fazer, nesse baixo, que não havia eletricidade, ainda isso não havia eletricidade, era o gasómetro, já essas coisas, então lá se juntava ali, não era muita gente, porque ele era pequeno, mas já dava assim um certo jeito. E havia cinema cá? Não, cinema, não havia cinema, mas havia um homem que tinha máquina de projetar. Era ambulante. E por vezes vinha aqui à Alfândega da Fé, mas muito raramente. E então passava aqueles filmes antigos, e ele contava a história. Isso do início, não é? Porque no meu tempo já vinha, mas já era sonoro. E havia lá embaixo no jardim, tínhamos que levar as cadeiras de casa, se nos queríamos sentar. E havia depois, quando vocês começaram a fazer o quartel dos bombeiros, que era para os bombeiros, passou também a ser lá, também tínhamos que levar ainda as cadeiras de casa e às vezes acender lume no inverno lá ao cantinho, fazer uma fogueirazita para amenizar. Sim, ainda me lembro também de se fazer. Coisa em construção ainda, mas estava tudo em terra batida, não é? Porque quando foi para os bombeiros, quando foi fazer, porque ele não está agora à Casa da Cultura, que era o primitivo quartel dos bombeiros, que teve origem num cortejo de ofrendas, foi para a Misericórdia, não era, pai? Eu vou dizer a asneira emenda. Era isso mesmo. Portanto, fez-se um cortejo de ofrendas que eu ainda tenho uma vaga ideia de ver o cortejo passar, ainda tenho uma vaga ideia, carros de bois bem ornamentados, com as várias dádivas, tanto da vila como das aldeias, que se fez aí. E o que é que vinha nesses carros? O que é que as pessoas davam? As coisas que havia. Era azeite, era amêndoa, era aquilo que havia, muitas dádivas, muitas coisas. Era essencialmente produtos agrícolas, se bem me lembro. Depois Que vendiam. depois foram vendidos, não sei se leiloados, se vendidos simplesmente para angariar, que era para fazer precisamente uma casa de espetáculos, porque se sentia a necessidade aqui em Alfândega, não é? Esse doutor Manuel Vicente Faria, que já me contei, esse senhor é que estava a chefiar o texto de ofrendas. Organizava tudo. E era a dádiva da vila, mais a dádiva da vila, para a Misericórdia. Era a casa que se queria construir, com as dádivas que havia para construir esta casa de espetáculos, e ao mesmo tempo quartel dos bombeiros. Fazia-se primeiro um baixo, para poder meter. O material era muito pouquinho, era mais manual, e havia 2 carritos mais já de tração. E então ali ficava ali guardado, aquele material, porque andava disperso, às vezes, quem vai lá e pedia-se um lado, outro alugava um baixo, uma coisa, e assim não, fazia-se ali um quartel, e ao mesmo tempo juntava-se para a outra parte da frente, a casa de espetáculos, um salãozinho, que pudesse estar um palco para teatro, e Mas, portanto, a origem foi para a Misericórdia inicialmente, eu digo que fizeram só as fundações. Fizeram só as fundações, não chegou para mais. Entretanto, a Misericórdia não havia possibilidades de fazerem nada, então nessa altura é que se deu para os bombeiros o fito também de fazer a sala de espetáculos da mesma maneira e servir de quartel de bombeiros. E nessa altura fizeram-se mais récitas, houve peditórios para se levantarem as paredes e se fazer alguma coisa. Lembro-me que a primeira parte que se fez foi precisamente o que servia de garagem para os bombeiros, que nem sequer era fechada, estava ainda em aberto, e de se fazerem aí já espetáculos, até para se marcar a posição de que era para aquele fim, em que o palco era uma caminhonete, que estava posta no topo, não é? E era aí que se representava. Houve várias récitas, fados, várias pessoas cantavam fado, e a Julieta, que me lembra, a Bela também cantava, a Belinha. Bem, várias pessoas que cantavam, declamavam,
e depois pequenos sketches. E depois fizeram As Pupilas do Sr. Reitor, que foi a peça que fizeram maior, creio, que me lembro, pelo menos, aqui para angariar fundos para os bombeiros, que foram representar a Mirandela. Não sei se a Moncorvo também terão ido, mas a Mirandela tenho a certeza que foram. A Mirandela. E aqui também, várias vezes representado, e deu algum dinheiro para a ajuda das construções. Também andou aqui a estudar. Eu fiz aqui a expressão, não fiz toda, pá, eu andei sempre saltitando. Eu fiz aqui a primeira classe, depois fui para Mirandela, porque o irmão do meu pai vivia lá, o irmão mais velho, que era meu padrinho, e que era casado com o irmão de minha mãe, portanto os meus padrinhos eram 2 irmãos casados com 2 irmãs, e a minha madrinha estava bastante doente, tinha muito desgosto porque não tinham filhos, e então eu fui para lá. É quase uma filha deles. Eu fui para lá para desfazer mais companhia e fiz lá a 2ª classe. Depois a 3ª e 4ª classe já fiz aqui. E a admissão ao liceu fui fazer a Bragaça, como era da praxe. Não havia mais nada. Não havia mais nada não para havia coisa Bragaça. nenhuma. Depois, no ano seguinte, fui para Moncorvo. Tive o primeiro ano em Moncorvo. E no segundo ano fui interna para um colégio para o Porto. Fui para o Colégio da Paz, Nossa Senhora da Paz, das Doroteias. Estive lá um ano e depois fui para Lisboa, porque entretanto os meus pais foram para Lisboa também, em função da doença da minha mãe, que não estava aqui, também foi operada ao coração, e a partir daí tiveram que mudar porque não se estava aqui com o clima, passaram muito mal aqui, foram para Lisboa e depois fiz o liceu em Lisboa. Já estive para Lisboa e a faculdade em Lisboa. Quando é que foi para Lisboa? Eu fui em 55. Depois, nesta situação já foi em 55. Em 53 eu fui operado, em 54 foi a minha mulher a operação. Já andava a ser tratado, já há muitos anos, andava-se arrastado. Então o especialista de Coimbra, o professor Mário Trincão, estava a dizer, lá fora, na América, já há uns anos que se faz operação a operação. Mas ainda não temos estatística para poder dizer se aquilo é viável ou se não é, ou se é muito perigo, se há pouco perigo, mas agora já é a altura de pensarmos nisso. Vai pensando, porque há em Lisboa há 2 entidades que podem fazer a operação e no Porto também já há. Mas agora o senhor é como escolher. Eu não recomendo uma nem outra. O senhor é que tem a responsabilidade de escolher. Então, escolhemos. Fomos para Lisboa depois em 54 e ela foi para 54. Foi para Lisboa, mas escolheu Lisboa porque não simpatizou muito com o médico do Porto. E o seu pai o que é que fazia? O meu pai aqui, nessa altura negociava amêndoas e azeites e ajudava o meu avô também na casa comercial que tinha lá embaixo na praça, onde hoje em dia é a Caixa Geral de Depósitos. Era aí a loja do meu avô, o edifício era todo da família. E o quarteirão pertencia todo à casa materna do meu pai. E depois o meu avô tinha. E eram lavradores. Tinha uma casa agrícola grande. Tínhamos casa agrícola. Eu tenho casa agrícola da parte do meu sogro, portanto a minha filha, a minha mulher, a minha filha, e a parte da minha mãe e do meu pai, lá que eu acho que tem uma casa, mas não é grande, não estamos no Alentejo. Temos... É para dar grandes tormentos. E essa casa agrícola, o que é que explorava? Exploramos, nesse tempo explorava-se um bocadinho também de cereal, mas depois sempre azeite e amêndoa. O rico, digamos, a parte rica de exploração tinha que ser estes 2 produtos. Isso é que davam para a pessoa poder viver com certo desafogo. Mas nada de fazer as fortunas, era aguentar o barco e tem vindo sempre de cair até agora. Ainda hoje... Ainda se lembra da partida da amêndoa quando era menino? Lembro, eu ando miúdo, que estava aqui ainda na gestão primária, quando era a altura da amêndoa, nas casas, as pessoas que tinham amêndoa chamavam pessoas que iam ajudar às noites, então, mais à noite, e às vezes às tardes, a partir da amêndoa. Então a gente ia para lá, e era um pagode, porque a gente cantava, eles cantavam, faziam festa, coitado, bebiam palpites. Mas inclusivamente, eu ainda me lembro, quando aqui nesta casa, o avô mandava apanhar a amêndoa, claro, e vinha já muito descascada. Mas a última parte do dia, normalmente, vinham sempre umas sacas por descascar, porque
que já não dava tempo e queriam aproveitar melhor. Então era descascada ali na varanda de casa. E eu lembro-me que à noite que as pessoas se juntavam, vinham para ajudar, não vinham para receber a jorna, vinham porque era de hábito, vinham, davam quase, depois vinham à noite ajudar a descascar. E nós descascávamos ali também durante o dia. Isso lembra-me. E lembra-me da Brita, quando o pai já negociava em amêndoas, na outra casa que fica por trás da igreja, nós estávamos em um dos baixos, iam pessoas britar, nessa altura não havia britadeiras, portanto era tudo partido à mão, iam várias pessoas, que depois o pai pagava conforme a quantidade que partiam, não era a jorna, era, portanto, o resultado do trabalho que faziam. Elas iam as horas que queriam, portanto, iam de tarde, iam à noite, tinham as horas que queriam e era conforme a produtividade assim recebiam. Cada pessoa tinha o seu saco para meter a gás e depois quando se ia pesar. Eu lembro-me bem que se sentavam no chão, tinham umas mantas, normalmente umas mantas de farrapos, sentavam-se no chão, tinham uma pedra à frente e com o martelo iam partindo. E eu também, nessa altura, também de vez em quando ia para lá, também tinha o meu saquinho para ir para lá partir. Depois no fim da semana ia pedir as contas ao pai, porque normalmente ao fim de semana é que se fazia a pesagem e é que se faziam as contas com o pessoal. Isso lembra-me ainda. Porque o grão não podia estar muito tempo metido nos sacos, podia fermentar. Mas é que tinha os sacos, depois estendia-se, o grão era estendido para poder arejar e poder secar. Por Agora isso. eu ia para essa coisa da amêndoa, porque eu andei a estudar comigo. Fiz aqui o primeiro ano em Bragança, depois o segundo ano para Lisboa, onde fiz o 7º ano, acabei o 7º ano. Já que viria embora tivesse 3 irmãos formados, mas eu disse, não, eu vou para casa. Porque cada irmão vai para o seu lado. Um é médico, outro é advogado, outro é engenheiro. Cada um depois tem a sua vida. E o pai, que já está a precisar de ajudas, porque já começa a ter um bocadinho mais de idade, e tanto sacrificou para educar os filhos, ele também precisa que o ajudem agora. E, portanto, cada um é ao seu lado. E eu, pronto, vou para ali e ajudo o pai na parte comercial e eu lá arranjarei mais qualquer coisa. E vou olhando também para a parte agrícola, se for preciso, dar uma vista de olhos à coisa. E assim foi. Fiz o 7º ano e vim para aqui. Ainda me inscrevi primeiro. A minha ideia era um lugar que era, para mim, gostava muito, era tesoureiro da Fazenda Pública. Porque entrava-se às 11 da manhã e saía-se às 5 da tarde, mas às 4 terminava, depois era só acabar o fecho da casa. E gostava muito daquilo. Fui para lá, ainda fiz uns anos de tirocínio para poder ir a concurso. Mas estava a ver que nunca mais podia ir a concursos. Aquilo era muito raro, de vez em quando lá faziam assim, e depois as vagas eram muito poucas e desisti. A Câmara precisava, só tinha um funcionário lá em cima, não havia chefe de secretaria, só havia um funcionário, e abriram um concurso para terceiro escriturário. E então fui para lá. E fiquei, isso, nem sei, no concurso vi. Quantos empregados tinha a Câmara? Tinha o contínuo, tinha um escriturário, um segundo escriturário, e havia o chefe de secretaria, mas esse morreu. Tinha morrido o chefe de secretaria, mas estava sem chefe, e o segundo secretário é que se fazia de chefe. Mas coitadinho, ele era muito boa pessoa, mas os conhecimentos não eram assim muito grandes. E mais ninguém? Mais ninguém. Mas é que fui para lá, logo tive o azar, ou a sorte, não sei. Logo nesse ano, o Tribunal de Contas pede que enviassem as contas para serem historiadas lá embaixo. E eu disse, agora como é isto? Fui ao arquivo, não encontrava nada que me pudesse servir para ver como é que havia fazer. Estou bem governado. Então fui a Moncorvo, aos Serras. Os pais, os Serras, em Moncorvo era lá da Câmara. E lá fui pedir, estou nesta refeição, nesta tenho umas luzinhas para ver se eu consigo mandar para o Tribunal de Contas. Sim, senhora, ensinando tão bem. Vim para a alfândega, comecei a montar aqui a coisa e fiz, mandei para. Bem aprovado, sim senhor. Tudo muito bem. E já dei para assim. Quanto tempo teve na Câmara? Na Câmara estive, não chegou a 5 anos. Não chegou? Não. Porque eu agora depois pedi a reforma, das coisas todas, e para a reforma
não me contaram o tempo que estive na Câmara, porque não chegava. Faltavam 3 meses. Faltavam 3 meses, coisa assim, para atingir o necessário para poder entrar. Quando saiu da Câmara, o que é que fez? Quando saí da Câmara, acho que fiquei aqui. Foi quando tratou do azeite de amêndoa. Eu arranjei mais me entretei, arranjei amêndoa para o Porto. Vendiam para onde a amêndoa? A amêndoa Para os bastos para Fernandes e Magalhães. Bastos Fernandes e Magalhães e para os Serras E do para o Serras do azeite. Azeite. Foi com as duas firmas que eu trabalhei mais. Do Porto. No Porto. Eu quem comprava amêndoa e tal, depois fornecia a eles. Lembra-se quando foi da Guerra de Espanha e da Grande Guerra? A Grande Guerra já foi o diabo. Começou na Espanha e depois passou para o outro lado. Antes da Espanha, até foste da Espanha. E quando foi da Guerra de Espanha, eu ainda estava a estudar em Lisboa. Eu estudei até 1937, foi quando eu deixei de treinar. Ainda estive. Ainda fui a Sevilha no tempo da guerra. O quartel dos doentes estava em Sevilha. Aquilo era uma desgraça. A gente passava nas ruas, era só estropiados, era com mangaus, enfim, era uma tristeza, uma tristeza. Nessa altura, como disse, na Guerra de Espanha já acabou, já estava aqui em Alfândega da Fé, e então assistimos para a televisão, pela rádio, o que se ia passando lá por fora. E depois havia aqui as duas correntes. Eram os que eram do lado dos nazis, Do Franco. do Franco, e os que iam a liberdade daquilo tudo. Era um problema. Porque aqueles que eram assim muito ferrenhos eram perigosos. Havia a parte da PID, quando sabiam qualquer coisa, iam incomodar as pessoas, mas nós tínhamos que ter muito cuidado naquilo que dizíamos e que fazíamos. Abstraímos muito. E eu aqui na Câmara mesmo, eu era do lado dos aliados, era mais dos franceses, dos ingleses, do que do alemão e do italiano. Onde é que era perigoso a gente. Porque o chefe da secretaria, que depois já havia chefe de secretaria, era todo nazi, todo, máximo, tudo capaz. A Legião Portuguesa, ele era um dos comandantes da Legião Portuguesa aqui em Alfândega. E não tolerava nada das pessoas que fossem com outras ideias que não as dele, que era perigoso. Mas, felizmente, tudo passou, não houve dificuldade. Ainda a parte da guerra, já depois dos alemães, repetiu-se, mas com mais agravante ainda. Porque havia os interesses do wolframio, de outras coisas, para a América, para os aliados, ou para a Alemanha. E aqueles que eram do lado dos aliados estavam sempre com perigo de sermos tomados como contrários, porque eles consideravam-se que eles é que iam ganhar a guerra, eles é que eram os donos disto tudo. Mas conseguimos chegar a bom termo. Graças a Deus chegamos a bom termo. Mas eu ainda tive um certo receio. Na altura da guerra, havia pessoas que tinham falta de trabalho, falta de comida, o pão, quase não havia, já faltava pão, porque aqui era muito costume as pessoas, aqueles que cultivavam o cereal, guardavam o cereal, depois iam moendo durante o tempo, quando eles precisavam, moíam, faziam farinha, e iam aos forros daqui, cozer o pão para ter o consumo da casa, toda a semana, não é? E houve altura que houve dificuldade em arranjar pão. Então fizeram aí uma revolta. Nessa altura. Tivemos sinos a bater ao rebate, todo, vieram a ordem republicana, e bateram aquela coisa toda. E o que é que acontece? A PI toma conta de tudo, nesse tempo. E prendeu aí umas pessoas, gente nova, trabalhadores de campo. A única coisa que tinha era fome. Fome. Não é uma revolta política, é uma revolta do estômago, da fome. Tinham necessidades, tinham coisas e tal. E pensavam que, bem, vamos para a frente e vamos fazer e tal. E deu para mal porque ainda estiveram presos. Depois lá se esperei uns pedidos, umas coisas e tal, já conseguiram que aquilo abandonasse e depois eles mandaram embora. Mas sim, tiveram lá uma temporada. Houve aqui muita tristeza nesse tempo, muita tristeza. Porque eles não eram para matar, não eram revoltosos de coisa, não, era necessidade. Não souberam medir as distâncias que deviam ter, não ir tão longe, não é? Tinha que avisar, que fizeram.
vestidos nos rebates, depois queriam lá fazer mais isso, depois queriam assaltar a casa dos Fonsecas, que era uma das casas ricas cá da terra, mas eram muito agarrados, e esse tinham um bocadinho de ódio de todas as pessoas por ele, porque não ajudavam muito, não eram de casas abertas, como era, por exemplo, o meu pai e o meu sogro, e tal, tudo aberto, o meu tio também. Estes não eram muito ferretas, então, e esses é que estavam no ódio e diziam, não, vamos lá bater, seja o cabra fora, mas infelizmente não chegaram a esse extremo. Porque agora depois também havia 1, 2, 3, felizmente não chegou a haver violências, não chegou. A crise era bastante pesada. Já se dificultava muito, havia muitas coisas que não havia, já havia racionamentos, havia essas coisas todas. Então, eu, por exemplo, nessa altura, esta menina ainda cá não estava, e íamos a Coimbra assistir à mãe para ver como é que ia a evolução da gravidez. E para ir para lá nós íamos de carro, mas só se podia andar em determinados dias da semana. E só havia gasolina, umas gotas de gasolina, não podíamos ter grande quantidade, mas é perigoso, tínhamos de calcular as coisas muito bem. E recordo que uma das vezes lá fomos a Coimbra saímos daqui, e tudo correu muito bem, até manteigas, nós fomos por manteigas. Depois na serra acontece, o último do carro não estava em condições, não dava a situação da gasolina, como é que estava, começava depois. Dizia que ainda tinha. Indicador de nível. Deixa-te andar, deixa-te andar. Meu amigo chega a certa altura, não era na subida da Serra da Estrela. Dizia, o carro faz-me abaixo para ver. Não tinha gasolina. Digo, por exemplo, nessa açúcar sustento, mas eu tinha senhas para poder comprar. Mas ali estava. Apareceu-me um carro, vinha de cima, depois o sinal, então parou e disse, olha, acontece isto assim, assim. Eu arranjar. Lá foi. E lá conseguiu. Estava um bocado já me deu para ir depois ir a chegar ao outro lado. Só se podia andar em certos dias de semana? Só. Lembra-se que dias é que se podia andar de carro? Eu tinha a ideia de vocês falarem que era pelas matrículas dos carros. Uns eram às terças, quintas e sábados, e os outros eram nas segundas, quartas e sextas. O ímpar tinha dias marcados, que é para não serem todos na mesma altura. Folgar nas estradas, não haver tanta. A falta de alimentos, de açúcar e outras coisas estendeu-se ainda mais tempo depois da guerra, porque embora eu fosse pequena ainda me lembro de aparecerem muitas vezes a pedir se havia um bocadinho de açúcar, uma tigelinha de açúcar, uma chávena de açúcar que se pudesse dar para uma pessoa que estava doente, e andávamos sempre a racionar. Lembro-me bem da mãe dizer o açúcar é com conta, peso e medida, porque pode aparecer alguém, pode haver uma necessidade. Mas poupávamos, nós que podíamos. E nós, felizmente, tínhamos muito bem comerciante, também tinha, e às vezes lá, quem nos mandava, os armazenistas que nos mandavam, às vezes mandávamos um bocadinho mais, fora do conhecimento, não é? Às vezes fazíamos um bocadinho melhor serviço, mas tínhamos sempre reserva para algum que pudéssemos ter. Porque eu ainda estive na Câmara na altura da guerra, quando foi do racionamento. E nós lá até controlávamos a passagem de senhas para o racionamento e tudo. Era controlado pela Câmara. Tínhamos lá uma pessoa que carrega esse serviço. Havia aqui 2 médicos, havia aqui um hospital, tinha uma salinha de operações que era para criar. Salinha de operações. Não colo sala de operações, sala de tratamentos, pai. Mas fizemos tratamentos, mas para tal, ali. E às vezes se fiz mais doente, lá ficava internado também, para se fizesse, ficar ali acamado. E depois esse médico era médico da Câmara e ao mesmo tempo fazia o serviço da Misericórdia. O hospital era da Misericórdia e ali. Depois havia um outro médico e passou a haver 2, portanto, lá distribuía. Havia um delegado de saúde que era o Dr. Figueiredo e havia o Dr. Miranda, que era o médico mais popular daqui da terra. Como é que os médicos iam às aldeias? A cavalo. Primeiro a cavalo, e depois mais tarde já iam de carro. Já tinham que ser o carrinho, já havia. Há algumas aldeias, porque não ia a todos, porque não havia estradas para. Havia uns caminhos velhos, que os carros lá iam a algumas aldeias, mas não iam a todas. É o caso certo. Só muito mais tarde já depois. Eu lembro do Dr. Miranda ir a cavalo, de qualquer modo. Apareceram então as estradas municipais, que já nos deram um acesso
Os caminhos velhos foram arranjados e já um carro já passava, já ia até lá. Antes disso, o médico ia a cavalo. E a cavalo. Cavalo. Os dois viviam em Alfândega. Vinha aqui os dois em Alfândega. Mas eles quiseram mandar um para Sambate. Mas lá se conseguiu e ele continuou a responder as coisas e ficaram os dois aqui. Porque cada um ia para a sua parte. Mas havia um que dominava mais. O doutor Miranda praticamente Doutor é que Miranda era fazia toda a área. E o outro que era o delegado de saúde. É mais a burocracia. Mais burocracia, mais tipo, não usava muito. Quando as pessoas estavam bastante doentes, iam para onde? Bastante doentes. Para o Porto, para onde calhava, quem tinha dinheiro. Quem não tinha era um caso sério. E a alimentação? Quem tinha gado, guardava uns cordeiritos que aproveitava. Quem não tinha gado ia comprar ao talho. E tinha em casa então galinhas, os porcos e os coelhos. Era aquilo que se usava mais. O resto da comida era o cereal. Tinha cereal porque se não ia, depois se arranjava pão. Tinha-se as hortas, pai. Tinha-se então para comer. Era mais a horta. As batatas, o feijão, o grão, tudo que era. Mesmo os ricos só comiam o que a terra dava, quase. Era quase todos. Praticamente, porque, por exemplo, o peixe aqui era muito raro aparecer, peixe fresco, lá vinha uma vez por semana, ou não sei, 2 vezes por semana, que aparecia nas peixeiras, que vinham vender às portas, Mais que sardinha. lembra? Mas mais a sardinha, que era mais popular. O resto, pescado e outras iguarias mais. Já aparecia de vez em quando, mas assim um bocadinho jeito. Só mais tarde, agora é que já apareceram aí já uns Mas apareciam ainda os peixes do rio, às vezes, mas também era raro, porque os transportes não facilitavam as vindas. E aquilo que tínhamos mais, por exemplo, fruta, tínhamos sempre umas cerejeiras, umas mexeiras, umas pereiras, essas coisas todas para poder ter em casa fartura também. Sim, mas porque depois o problema é sempre porque a fruta, mesmo ainda hoje, para nós, é para consumo. Não havia frigoríficos. Não havia frigoríficos. Mais tarde, era a salgadeira para cá. Ainda chegámos a ter frigorífico a petróleo. Frigorífico a petróleo. Era uma chamazinha de petróleo que lá havia, candeeiros e petróleo, não é que fazia congelação. E em Alfândega havia pensões, restaurantes, havia cafés. São as pensões que eu me lembro. As pensões, havia pelo menos 2, sempre. Foi a do João Campos e lá de baixo a do Isaura. Piconesa, como se chamava. A lá de baixo era mais modesta. Era na praça, perto de São Sebastião, lá mais perto da Onde está agora o restaurante de São Sebastião. Mas lá tinha um quartozinho, 2 quartozinhos. Lá vinham os viajantes, faziam as suas coisas para se alojavam ali. E então no João de Campos tinha uns 3 ou 4 quartos. No João de Campos já um bocadinho mais moderno e mais jeitosa. Então essa aí é que era mais resguardada para viajantes, assim mais top. Era, João de Campos. E cafés e restaurantes? Cafés, não havia nada. Só mais tarde, muito tarde, já começou a haver aí um cafezito. E havia... Lembra-se dele e o nome do café? Era Não sei, pá. como é que ele se chamava? Pega a jeito. Olha, pois... Pega a jeito. Era um casinha Isso é alcunha, pai. O senhor não se chamava Pega a jeito. E quase nada, aquilo, lá tinha um bilharzinho, matraquilhos, coisa assim. Né? E então, o café era um cafezinho, às vezes lá fazíamos uma Santos, coisa que eu já tinha nada. E não havia as pensões que tinham, o restaurante eram as pensões. Era o que havia. Comia-se nas pensões? Nas pensões. Mas havia tabernas. Havia tabernas. As tabernas nesse tempo eram as tabernas. Também muitas. Havia aí umas 3 ou 4 tabernas. E outros vendiam os cópitos em casa também às pessoas que os vizinhos, coisa assim. Mas era o que havia. E as famílias? Não faziam piqueniques, não iam para o campo? Assim, que iam abaixo ao Rio Sabor. Davam-se uns mergulhozinhos no rio e pescava-se um bocado para depois fazer então ajudar à merenda. Depois era mais no tempo de verão de férias, quando os estudantes já vinham, as famílias já estavam todos reunidos uns e outros, então, por isso,
juntavam-se uns tantos, vamos lá fazer isto, vamos fazer aquilo. Então, Iam para o rio. iam para o rio. Para que zona? Lembra-se? Ali, junto, A Quinta das por cima Laranjeiras, não era? Diga, diga. depois da ponte que é lá embaixo. A ponte do Sabor. Sabor. A ponte de... A ponte que vai para... faz a bifurcação agora para o Pocinho, não é aquela ponte que há sobre o rio Sabor? A Ponta Portela. Da Portela. É um bocadinho mais acima, para a esquerda subindo, é para aí que nós íamos. Eu tinha ideia que aquilo se chamava Quinta das Laranjeiras. Eu gostava de ir para esses lados. E então aqui havia também, era caça. Houve muita caça, muitos perdizes, sobretudo perdizes, coelhos e lebres. Mas perdizes é que havia muitos. Então muitos caçadores do Minho, aqueles industriais, muita massa que vinha para aí, tem-se os carros que vinham para aí. Meia dúzia, uma dúzia deles, não? Porque era muita perdiz, muita perdiz. Isso era um atirador bom nesse tempo, andando lá pelo campo. Podia chegar ao fim da tarde já com 15 perdizes, 10 perdizes, 15 perdizes, 20 perdizes. Era uma coisa fantástica. E agora não há nada.